Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos apresentando aqui a lição de número 15, a palavra fora do lugar. E antes de iniciarmos, pediremos agora a orientação a Deus por esse momento, por essa lição, que Ele seja conosco. Santo Eterno Deus, amado Pai, nós te rogamos, Senhor, o teu favor, a tua presença, Senhor, para que o teu Espírito Santo nos dê o discernimento sobre a tua vontade, o teu querer, a tua palavra, sobre os ensinos contidos nessa lição, para que sejam aplicados em nossas vidas, meu Pai, que possamos aprender, reter o que é bom, para que possamos caminhar, de forma reta nesse mundo corrompido e que também aprendamos a ter sabedoria, Senhor, no falar, no calar, no agir, porque toda palavra dita, Senhor, toda palavra dita, ela é para abençoar vidas ou para amaldiçoar vidas. Que o Senhor nos dê a direção, a santidade, para que possamos usar nossos lábios para te louvar, para te bendizer e para abençoar vidas, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, a palavra fora do lugar, tem o seu texto básico em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, Êxodo 23, versículo 1, Levítico 19, 11 e 16 e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20. O versículo-chave é o que a gente vai ler agora, antes de iniciar, está no livro de Êxodo, versículo 20, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento é o 9º mandamento, do trecho conhecido como os 10 mandamentos, ou decálogo, que está no livro de Êxodo, do capítulo 20, versículo de 1 ao 17, e também Deuteronômio, no capítulo 5, de versículo 1 ao 21. Mas antes de prosseguirmos com a lição, vale a pena a proposta aqui do autor da revista para a gente pensar no título da lição: A palavra fora do lugar. Meus irmãos e irmãs, o que seria a palavra fora do lugar? Eu meditei nesse tema e fiquei imaginando, o que seria uma frase, uma oração, onde uma palavra ali foi mal colocada, ou colocada de forma equivocada, enganada. Ela vai corromper o sentido da própria frase, o sentido da própria oração. O que nos leva a pensar que seja por uma imprudência, um descuidado no falar, ou até mesmo por uma intenção ruim do coração do homem, essa palavra fora do lugar, ela tem o poder de corromper a verdade. E corrompendo a verdade, nós nos afastamos do que Deus quer para nós. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus que é a própria verdade, a própria sabedoria, e nos deu nova vida. E agora o que Ele requer de nós? Que também sejamos santos. Por isso, Ele nos exorta e nos ensina a sermos prudentes no nosso falar. E ter prudência no nosso falar é ter cuidado, entre outras coisas, com mais conversações, por exemplo. Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando a gente tiver os desdobramentos da lição. Mas, pensando ainda nessa questão, a palavra fora do lugar, acho que vale muito a pena cada um de nós pensarmos isso, pensarmos bem, porque muitas vezes
nos deparamos com determinadas situações, somos envolvidos em determinadas circunstâncias, onde nos convidam a emitir nossa opinião, ou nos perguntam o que sabemos a respeito de determinada situação, ou até mesmo pessoa, ou quem sabe até uma instituição, por exemplo, né? Seja uma instituição pública, como uma prefeitura, um prefeito, um governo, né? Ou até mesmo uma igreja A, uma igreja B. O que o irmão pensa a respeito disso? E às vezes a gente peca por não ter prudência no falar. Ou às vezes a gente acaba repetindo algo que a gente ouviu dizer, mas ainda não checou a fonte. E quando a gente repete algo sem ter certeza ou convicção, a gente acaba dando margem para que algo que foi dito lá atrás continue sendo propagado e isso continua gerando efeitos, né? Por onde passa. E muitas vezes nós nem verificamos se isso era uma verdade. Então a gente tem que ter realmente, a palavra é prudência, a palavra é sensatez, né, no falar. Isso, obviamente, eu estou falando, né, meus irmãos, pessoas como nós que em nosso coração hoje a gente tem o desejo de agradar a Deus, tem o desejo de falar coisas, né, para o bem, né, do próximo, para o bem até de nós mesmos, né? Mas a gente não pode também ignorar que tem as pessoas, né? Tem o homem mau, tem o homem perverso, né? Os textos devocionais que estão aqui no livro de Provérbios, né? Que foi trabalhado de segunda a sábado, né? Falam tanto do homem sábio, do homem prudente, como do homem estulto, do homem soberbo, né? Do homem perverso, do homem mau, né? Aquele que tem intento no seu coração de falar palavras que realmente são falsos testemunhos, né? Como diz a própria palavra de Deus em vários dos versículos que essa situação é trazida para nós. Então, palavra fora do lugar. Eu prefiro pensar, né? Não sei o que talvez vocês pensem a respeito, se vão concordar exatamente com isso, mas acho que uma boa colocação para pensar sobre esse tema da lição, a palavra fora do lugar, é uma palavra que vai corromper a verdade e, como consequência disso, aborrecer ao nosso Deus. Não vai agradar ao nosso Deus. E se eu quero agradar ao nosso Deus, eu tenho que ter uma preocupação em ter a prudência, a sabedoria, a orientação de Deus na minha vida, né, no falar, no agir e no calar, para que essa palavra esteja no lugar, para que seja uma palavra realmente abençoadora, para que seja uma palavra que traduza a verdade. Pois bem, prosseguindo então com a lição, ainda dentro da introdução, sobre a questão do nono mandamento. O autor da revista vai colocar muito bem aqui essa questão, que esse nono mandamento tem como alvo principal proteger a honra, que é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Está falando da honra pessoal aqui, né, no caso da revista, mas a gente pode pensar também, já que esta honra vai traduzir em reputação, uma pessoa honrada, ela tem uma boa reputação. E nós vemos também que empresas, instituições, né, que têm uma preocupação de construir uma boa reputação, um bom nome na sociedade ou até mesmo no mercado, por assim dizer, elas também têm essa preocupação de ter uma imagem íntegra, né, perante a sociedade. E penso que isso também se aplica a igrejas também. Uma igreja que é centrada na palavra de Deus, ela vai ter essa preocupação também de ter uma postura bem definida, uma postura de acordo com os preceitos de Deus, que a própria palavra do Senhor nos orienta a fazer. E traz aqui uma citação de Salomão, né, em Provérbios também, né, capítulo 22, versículo 1, onde ele diz a palavra de Deus, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, devemos pensar, né, que esse nono mandamento, né,
não dirás falso testemunho contra o teu próximo, está nos alertando exatamente sobre essa questão. Porque se eu agir de forma insensata, imprudente ou até mesmo mal intencionado, produzir um falso testemunho, eu estou produzindo um malefício, um mal na vida de alguém. Né? E certamente prestarei contas disso ao meu Senhor, prestarei contas disso ao meu Deus. Né? Nosso Deus não se deixa escarnecer. Temos que ter muito cuidado com o que às vezes está em nosso coração, para que nós não pequemos contra o nosso Senhor. Né? Muitas vezes nós temos sentimentos que não agradam a Deus, mas a gente tem como refrear isso ainda e não consumar, né? Às vezes o que o nosso coração às vezes nos provoca a fazer, né? Nossa carne milita contra o nosso espírito, né? Nossa condição de pecador, né? Ela é uma realidade que a gente tem que enfrentar diariamente e suplicar ao nosso Deus que nos limpe, nos purifique por meio da sua palavra, para que a gente seja aprovado por Deus, para que a gente tenha um proceder agradável ao nosso Deus, tenhamos um comportamento de santidade, para que possamos verdadeiramente, né, resplandecer a face de Deus em nós, para que possamos realmente abençoar vidas, né, ser luz, fazer a diferença positivamente na vida do próximo. Dita essas palavras, vamos pensar em 3 situações que o autor da revista nos traz, que é sobre a primeira, o falso testemunho, né? Segundo, o problema da mentira branca e da necessária, e em terceiro lugar, o problema da maledicência. Vamos falar aqui primeiramente sobre o falso testemunho. O autor da revista até vai trazer aqui umas informações sobre a legislação brasileira, sobre o Código Penal, que considera a calúnia, a difamação e injúria como crimes. E fala que isso faz sentido para as consequências que essas atitudes trazem sobre as pessoas. E diz que quando são condenadas ou absolvidas por um falso testemunho também, né? Quantas pessoas morrem por causa disso. Quer dizer, traz um monte de problemáticas aqui a partir do que a mentira, né, ela produz como malefícios na vida do homem. Inclusive a questão, né, da legislação brasileira, né, falso testemunho também é um crime. Né? Falso testemunho é um crime que acontece quando uma testemunha que é ouvida numa audiência, por exemplo, né, seja numa vara de família, seja numa vara civil, numa vara criminal, não importa, mas ela dá um testemunho que não corresponde à verdade. Na verdade, ela intencionalmente ela está querendo esconder a verdade e corromper a prova dos autos. Né? Então, quando isso é identificado no processo, né, essa pessoa pode responder, né, certamente ela responderá pelo crime de falso testemunho. Né? Mas o grande cerne, né, o centro da questão, seja do crime de falso testemunho, da calúnia, da difamação ou da injúria, né, é a mentira. Porque a mentira produz exatamente isso, corrupção da verdade. Né? E o outro exemplo que o autor vai trazer, que é um livro que eu amo estudar, amo trabalhar em cima dele, é o livro de Gênesis. E no capítulo 3 ele vai mencionar aqui que é onde há o registro bíblico da primeira mentira, né? Quando Eva, né, conversando com a serpente, né, ela se deixa enganar pela serpente, quando a serpente ela vem corromper, né, a palavra de Deus, que Deus tinha dado a instrução para o homem, para que ele não comesse de determinado fruto, porque certamente ele morreria, e a serpente ardilosamente, sutilmente, pega num jogo de palavras e ideias, consegue fazer com que Eva concorde com aquela nova verdade, o que não pode ser. A verdade é absoluta, é única, né? E no caso de Deus, né, é absoluta e inerrante a palavra de Deus. Então, o que a serpente está fazendo aqui é exatamente corrompendo a verdade. E Eva se deixou seduzir por isso, porque na verdade no coração dela já estava havendo realmente uma inclinação
para ter sede de conhecimento e querer ser igual a Deus. Mas isso ainda não houve ainda a consumação do pecado. É o momento onde realmente a gente tem a mentira, né, trazida pela serpente, e depois nós temos o desdobramento, né, desse fato que é conhecido como a queda do homem, que os irmãos já conhecem bem, porque inclusive já trabalhamos em nossa classe de EBD. Mas que sempre vale a pena falar, porque é um tema muito importante, porque a queda do homem é o que fez o nosso Senhor se sacrificar e morrer a nossa morte, para reparar todas as coisas e trazer redenção para a nossa vida, para a vida de todo aquele que crê na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem uma consideração aqui sobre Calvino, né, sobre uma afirmativa que ele faz, que Deus é a verdade, abomina a mentira, e entre nós deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. É o que a palavra de Deus nos fala. A verdade é única, é uma só. E Deus nos ensina e nos exorta por meio da sua palavra a agirmos de acordo com a santidade do nosso Deus, que é Santo, Santo, Santo é o Deus de Israel. E o que ele espera do homem é que sede santos como eu sou. Então, se Deus não é um homem para mentir, né? O homem pecador que é capaz de mentir, ele tem que se converter desse mau caminho e abandonar a mentira, deixar isso, né, para trás, porque nós temos agora, herdamos uma nova natureza e não podemos viver presos naquela natureza do velho homem, né, que nascido no pecado é totalmente inclinado para praticar o mal. Desculpa. Tópico 2. O problema da mentira branca e da necessária. Né? Eu até fiquei assim, por mentira branca, mentira necessária, mas a gente trabalhando junto com o autor entendemos aqui o que ele estava querendo trabalhar com a gente. Né? Que ele está dizendo que, embora a verdade esteja entre os valores humanos mais elevados, né? Como uma coisa realmente nobre, né? Nem sempre se faz opção por ela. Né? Alguns chegam até mesmo a afirmar que para se conseguir determinadas coisas é necessário mentir, ou então não é possível falar toda a verdade. Meus irmãos, nós cansamos de ouvir isso ao longo da vida, né? Seja em sociedade, seja às vezes até mesmo na nossa família. Se eu falar determinada coisa, né, vai causar um sofrimento, né, na vida dessa pessoa. A pessoa não vai conseguir suportar essa realidade, né? Mas a gente tem que pensar, né, e isso que o autor nos convida a fazer. Por exemplo, ele dá o exemplo aqui de Ananias e Safira, que tentaram corromper o Espírito Santo, trazer uma falsa oferta, quando na verdade eles venderam a propriedade por um preço e estavam ofertando um valor diferente. Então ali eles estavam claramente praticando uma omissão pecaminosa, porque eles estavam querendo mostrar uma santidade que eles não tinham, uma oferta que eles não deram, enfim, o resultado disso foi a condenação, foram fulminados perante, né, o apóstolo. Mas o autor está dizendo o quanto que é importante a gente fazer também uma distinção entre o que é mentir e o que é omissão, né? Mentir e omitir. E vai trazer para a gente dois textos, né? Um que está em Samuel, né? 1 Samuel 16, de 1 a 13. Vamos ver o que o profeta fala aqui. 1 Samuel 16, de 1 a 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo o novilho, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Aqui já é suficiente, né? Porque o que Samuel está falando aqui nessa conversa com o nosso Senhor? Que se ele falar, né, a primeira intenção, né, a primeira vontade de Deus aqui para Saul certamente o mataria.
Então, o que que Samuel fez nesse momento, né? E com orientação de Deus, inclusive, né? Falou que ele iria fazer mesmo, que ele iria pegar um novilho para fazer um sacrifício e deixou de contar a outra parte, para que ele cumprisse o propósito de Deus naquele momento. Essa omissão foi para glorificar o Senhor. Essa omissão não foi para ele causar um prejuízo a Saul, né, ou até mesmo ele, Samuel, ter uma vantagem, né, pessoal, uma vantagem para si. Não, ele fez isso exatamente para cumprir o propósito de Deus na sua vida. O outro exemplo que o autor traz aqui para a gente é em Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12. Onde o próprio Senhor Jesus vai falar assim para os seus ouvintes: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, assim, o que Jesus está dizendo? Olha, eu sei de mais coisas, mas eu não posso falar agora. Ele mentiu? Claro que não. Ele omitiu? Sim, certamente. Mas ele omitiu porque naquele momento ainda não havia, não era o tempo para revelar determinadas coisas ao homem naquele instante. Então a gente já pode fazer uma distinção entre o que é mentir e o que é omitir, mas uma distinção ainda maior, né? Que é essa questão da omissão, né? Essa omissão está glorificando ao nosso Senhor? Essa omissão é porque, por exemplo, um outro exemplo que o autor vai dar aqui na revista é de um pensamento de um teólogo, Dietrich Bonhoeffer. É um nome, acho que deve ser alemão, não sei realmente a pronúncia. Vai dizer o seguinte: a verdade não pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer pessoa de igual maneira. Ao dizer a plena verdade, o médico pode provocar a morte imediata de um paciente sensível. O exemplo, né, que esse autor aqui está trazendo para a gente é no sentido de que se eu for falar uma verdade que de uma forma dura, de uma forma assim impensada, eu posso produzir, ao invés de trazer um benefício, porque eu estou trazendo uma verdade, eu vou trazer uma consequência que pode ser devastadora na vida de uma pessoa. Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente tem que ter uma sensibilidade e um cuidado, porque a palavra dita tem que ser abençoadora. Essa é a vontade de Deus para o homem, que a minha palavra, a minha boca, né, da minha boca saia um dilúvio de bênçãos, e não palavras que venham produzir malefícios na vida do próximo, principalmente do meu irmão na fé. Então a gente tem que ter sabedoria em determinados momentos, para que a gente não produza tristezas, amarguras, né? Ou sofrimentos desnecessários. Tópico 3. O problema da maledicência. O novo homem, como diz aqui o apóstolo Paulo, né, se ele diz que ama a Deus e odiar seu irmão, ele é mentiroso. Perdão, falei apóstolo Paulo não, é João, em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Né? O novo homem, ele não deve mentir, porque ele se despiu dessa condição, né, de escravo do pecado. É por isso que a gente, mais uma vez, a gente vai frisar, o homem tem que buscar sempre falar a verdade, né? Com sabedoria, mas sempre buscar falar a verdade, né? E o autor ainda vai trazer também para a gente que a gente faça uma reflexão sobre, antes de falar qualquer coisa a uma pessoa, a gente sempre tem em mente 3 perguntas básicas. Primeiro, se é verdade. Segundo, se é necessário. Terceiro, se é edificante. Então, se eu vou revelar alguma coisa a alguém, primeiro, eu tenho que ter convicção de que o que eu estou falando é verdadeiro. Né? Eu, por exemplo, não posso ser descuidadoso, repetir uma notícia que eu vi na internet, uma reportagem que eu vi até mesmo num jornal, numa televisão,
sem checar a fonte. Até porque hoje em dia, né, uma TV, um canal de televisão, uma emissora, né, ou um site, por exemplo, eles são, eles não apenas repetem, eles não informam os fatos, pura e simplesmente. Hoje em dia eles trabalham formando opiniões. Então, cada um tem sua característica, tem seu traço, um tem um viés político, outro tem uma posição, né, mais abrangente, outro tem um interesse mais definido, né? Então eles acabam defendendo as suas questões ideológicas. Então, quando a gente está tendo uma informação, é sempre bom a gente checar, a gente ouvir, a gente procurar ver, né, de preferência, né, diretamente da fonte, né? Ah, alguém disse determinada questão, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ver o que essa pessoa falou, se o que está sendo repetido está fora de contexto, né? O que é muito feito para corromper a palavra de Deus, por exemplo, é isso. Você pega um versículo bíblico fora de contexto e faz uma aplicação totalmente equivocada, né? Para satisfazer o desejo humano, né? A mesma coisa um repórter pode fazer, por exemplo, ou um site pode fazer, por exemplo, quando houve uma determinada informação e replica ela descontextualizada, né? Isso pode gerar equívocos irreparáveis, né? Quando eu estava no seminário, não lembro exatamente qual foi o pensador que falou isso, né? Vocês me perdoem, poderia de repente ter pesquisado isso, mas eu não pesquisei. Mas se fala sobre, por exemplo, a pureza da água. A água é mais pura aonde? Né? É, perto da fonte, onde ela jorra, ou no curso do seu caminho, quando já está inclusive se aproximando do mar? Certamente, quanto mais próximo da fonte, mais pura é a água. Então, se eu quero, por exemplo, conhecer a verdade sobre uma informação, eu tenho que ir o mais próximo possível da origem dessa informação, né? Isso ajuda a gente a ter cautela, né, sobre o que a gente ouve antes da gente repetir. Isso acontece muito na internet. A gente recebe uma mensagem, vai ter greve, vão cortar água, e às vezes a gente não checa e a gente está vendo, às vezes a gente está repetindo uma informação que foi publicada 3 anos atrás. E a gente está colocando ali. Da criança que desapareceu, enfim, né, vocês já devem ter visto isso em algum momento. Então a gente recebe uma informação, a gente procura ver se aquilo realmente é um fato confiável. Viu que é confiável? Fiquem à vontade. Pode, de acordo com as suas convicções, vocês podem repetir, podem compartilhar, porque às vezes pode estar até abençoando e ajudando o próximo com isso. Mas sempre com cautela, meu. Então, vamos lá. Aí o autor aborda aqui, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu não sei se é verdade, vou vender pelo preço que comprei, né? O que quer dizer isso aqui? Ouvi, não sei o que é, mas eu vou repetir assim mesmo. Não, pelo amor de Deus, né? Por amor a Deus, como fala o próprio autor, não passe adiante algo que vocês não têm convicção que é verdadeiro, né? Porque senão, como ele até vai colocar aqui, né? Na conclusão já da revista, já entrando na conclusão, né, do autor, né? Ele vai citar uma frase de um homem chamado Stanley Jones, né? Que fala o seguinte para a gente: tome cuidado com as meias verdades, você pode ter se apropriado exatamente da metade falsa. É o que acontece quando a gente repete uma informação corrompida, uma informação que não corresponde à verdade. A gente está correndo o risco de repente passar apenas o que é mentira. E certamente isso vai produzir um resultado negativo e desastroso na vida de alguém, ou até numa instituição, se for o caso. E nós, como cristãos, certamente prestaremos contas disso, né? Porque nós prestamos contas do sangue inocente que a gente deixa escorrer em nossas mãos. Nós temos que abençoar vidas e não amaldiçoar vidas. Essa é a conclusão do autor, né? Uma conclusão bem simples. Essa lição ela nos se apresenta muito mais como um bate-papo, né? O ideal, a proposta do autor seria um bate-papo em sala de aula, mas nesse momento de pandemia a gente tentou trazer aqui um apanhado de ideias.
E o que eu pensei disso, que eu acho que pode ser muito também edificante para todos nós, porque para mim foi também, né? Se esse mandamento, esse nono mandamento, né, que diz para não, vamos lá, de novo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E esse mandamento é para proteger a honra alheia. Eu tenho que pensar na ética cristã que eu tenho também, né? Porque isso é para se aplicar ao homem. E se eu já sou nascido, nova criatura em Cristo Jesus, já sou filho por adoção de Deus Pai, eu tenho que pensar também da importância, que todos também já ouvimos, da importância que andarmos irrepreensíveis no mundo. Porque se eu sou um cristão e não dou bom testemunho de Deus, se eu não dou bom testemunho da palavra de Deus na minha vida, eu me torno mentiroso. E me tornando mentiroso, eu passo a agir de forma. Eu perco a credibilidade com uma pessoa que, por exemplo, eu posso estar evangelizando, uma pessoa que eu posso estar tentando resgatar para Jesus, tentando salvar a alma dele. Eu tenho que ter cuidado no meu proceder, cuidado no meu andar, cuidado no meu agir. E esse cuidado não é para esconder de Deus o meu pecado. Esse cuidado é um temor a Deus para que eu faça tudo de acordo com os preceitos dele, de acordo com a vontade dele, que eu seja tão verdadeiro quanto ele é. Então, que nós tenhamos sabedoria e não nos comportemos de forma insensata, para que a gente possa ter uma vida de santidade, uma vida aprovada por Deus, para que realmente, quando a gente estiver evangelizando alguém, ou até mesmo dando uma palavra de conforto a alguém num determinado momento, Deus envia essas pessoas para a gente a todo tempo. Né? É na nossa família, é na nossa escola, é no nosso trabalho, é no ponto de ônibus, é no mercado, é na farmácia. Sempre aparece a situação, irmãos. Então a gente tem que ter sempre essa sabedoria, para que a gente se porte sempre de uma forma coerente, de uma forma verdadeira. Que Deus nos abençoe, nos santifique e nos exorte para que dia após dia nós possamos cada vez mais nos parecer com Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o homem que, sendo homem, viveu sem pecado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu gostaria de encerrar essa aula com uma oração. Senhor Deus, Santo Eterno Pai, nós lhe rendemos graças, Senhor, por esta lição, porque sabemos que sem Ti nós não poderíamos apresentá-la, meu Pai. Que o Senhor nos revista de santidade, começando pela minha vida, Senhor, muita coisa que eu preciso ainda crescer no Teu amor, no Teu Evangelho, que o Senhor possa estar corrigindo minha vida, corrigindo onde eu ainda não consegui excelência, Senhor, para viver a Tua vontade, o Teu amor, a Tua misericórdia, meu Pai. Que o Senhor seja com meus irmãos aqui nesta aula, que estejam aqui ouvindo esta lição, que o Senhor esteja com cada um deles, Senhor, tratando cada imperfeição em seu coração, porque nós fomos gerados no pecado, e por termos sido gerados no pecado, nós temos que quebrar essas alianças que nos aprisionavam, Senhor. O Senhor já nos salvou, já nos libertou, mas nós ainda precisamos nos santificar dia após dia por meio do poder da Tua palavra. Que o Senhor faça a sua obra, o Senhor continue a boa obra que começou até o dia da volta de seu Filho Jesus. Assim nós oramos e agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo que vive e reina. Amém e amém. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe com a paz do Senhor. Um ótimo domingo para todos. Até a próxima lição, se assim Deus permitir. Amém.